Gravando. Gravando, obrigado. Vamos continuar aqui o segundo vídeo, a segunda parte dessa aula, continuando o assunto anterior sobre o dispositivo, conceito de dispositivo em George Agamben, que que analisamos no primeiro vídeo e continuamos a analisar nesse segundo vídeo. Então, o termo latino dispositio, que antecede dispositivo, do qual deriva o nosso termo dispositivo, vem, portanto, para assumir em si toda a complexa esfera semântica da economia teológica. Os dispositivos de que fala Foucault estão, de algum modo, conectados com esta herança teológica. Podem ser, de alguma maneira, reconduzidos à fratura que divide e, ao mesmo tempo, articula em Deus ser e praxis, a natureza ou a essência e a operação, por meio da qual ele administra e governa o mundo das criaturas. O termo dispositivo nomeia aquilo em que, por meio do qual, se realiza uma pura atividade de governo sem nenhum fundamento no ser. Por isso, os dispositivos devem sempre implicar um processo de subjetivação, isto é, devem produzir o seu sujeito. À luz desta genealogia teológica, os dispositivos de Foucault adquirem uma riqueza de significados ainda mais decisiva, num contexto em que estes se cruzam não apenas com a positividade do jovem Hegel, mas também com a Gestalt, que nós já abordamos anteriormente. Vamos aqui, eu estou retomando aquilo que eu já tinha, de algum modo, posto no vídeo anterior. É um termo de Heidegger, que ele escreveu em seu livro A Técnica e a Volta, de Technik und die Kehre, em que ele dá um mesmo significado parecido, não o mesmo, mas parecido para o termo Gestalt que Heidegger utiliza, cuja etimologia é análoga àquela do dispositivo. Disponere, Gestell, vem gestellen, dispor, de pôr à disposição. E também de Gerät, de aparato. Então, Heidegger estabelece essa composição da ideia de que o homem dispõe, isto é, exige dele o desvelamento real sob o modo de ordenar, bestela, na proximidade desse termo com o dispositivo dos teólogos e com os dispositivos de Foucault. É evidente esse conceito de Heidegger. Existe, portanto, uma aproximação, uma significação parecida entre os conceitos de Gestell e de Gerät de Heidegger e o conceito de dispositivo e de oikonomia. Um dos princípios metodológicos que sigo constantemente em minhas pesquisas, diz Agamben, é o de individuar nos textos e nos contextos em que trabalho o que Feuerbach definia como elemento filosófico, ou seja, o ponto de sua Entwicklungsfähigkeit, capacidade de desenvolvimento. Fähigkeit, capacidade, Entwicklung, desenvolvimento. Entwicklungsfähigkeit, capacidade de desenvolvimento, o locus e o momento em que esses são passíveis de desenvolvimento. Todavia, quando interpretamos e desenvolvemos nesse sentido o texto de um autor, chega um momento em que começamos a nos dar conta de não mais poder seguir além, sem transgredir as regras mais elementares da hermenêutica. Isso significa que o desenvolvimento do texto em questão alcançou um ponto de indecidibilidade, no qual se torna impossível distinguir entre o autor e o intérprete.
Embora este seja para o intérprete um momento particularmente feliz, ele sabe que é o momento de abandonar o velho texto que está analisando e de proceder por conta própria. Convido-os, portanto, a abandonar o contexto da filologia Foucaultiana, em que nos movemos até agora, e a nos situar em relação ao conceito dispositivo num novo contexto. Proponho-lhes nada menos que uma geral e maciça divisão do existente em dois grandes grupos de classes. De um lado, os seres viventes, ou a substância, e de outro, os dispositivos, em que estes seres viventes são incessantemente capturados. Isto é, de um lado, para retomar a terminologia dos teólogos, a ontologia das criaturas, e de outro, a economia dos dispositivos, que procuram governá-las e guiá-las para o bem, entre aspas, né? Generalizando posteriormente a já bastante ampla classe de dispositivos Foucaultianos, chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e o discurso dos seres viventes. Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico Foucaultiano, as escolas, a confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o poder é, num certo sentido, evidente, mas também a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, a internet, os telefones celulares e, por que não, a própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata, provavelmente sem se dar conta das consequências que se seguiriam, teve a inconsciência de se deixar capturar pela linguagem. Recapitulando, temos assim duas grandes classes, os seres viventes, as substâncias e os dispositivos. E entre esses dois, os seres viventes e os dispositivos, entre esses dois, temos um terceiro elemento, os sujeitos. Chamo o sujeito o que resulta da relação, e por assim dizer, do corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos. Naturalmente, as substâncias e os sujeitos, como na velha metafísica, parecem sobrepor-se, mas não completamente. Ou seja, existe uma sobreposição, mas não completa, entre os seres viventes e os sujeitos. Nesse sentido, por exemplo, um mesmo indivíduo, a mesma substância, pode ser o lugar das múltiplos processos de subjetivação. O usuário de telefones celulares, o navegador da internet, o escritor de contos, o apaixonado por tango, o não global, ao ilimitado crescimento dos dispositivos no nosso tempo corresponde uma igualmente disseminada proliferação de processos de subjetivação. Isso pode produzir a impressão de que a categoria da subjetividade no nosso tempo vacila e perde consistência. Mas se trata, para ser preciso, não de um cancelamento da subjetividade, de uma superação dela, mas de uma disseminação que leva ao extremo o aspecto de mascaramento que sempre acompanhou toda a identidade pessoal. Não seria provavelmente errado definir a fase extrema do desenvolvimento capitalista que estamos vivendo como uma gigantesca acumulação e proliferação de dispositivos. Certamente, desde que apareceu o Homo sapiens, havia dispositivos, mas dir-se-ia que hoje não haveria um só instante na vida dos indivíduos que não seja modelado, contaminado ou controlado por algum dispositivo. De que modo, então, podemos fazer frente a essa situação qual a estratégia que devemos seguir no nosso cotidiano, corpo a corpo, com os dispositivos? Não se trata simplesmente de destruí-los, nem como sugerem alguns ingênuos de usá-los de modo correto. Por exemplo, vivendo na Itália, isto é, num país cujos gestos e comportamentos dos indivíduos foram remodelados de cima a baixo pelo telefone celular,
pela internet, Agamben, desenvolvi um ódio implacável por esses dispositivos que deixa ainda mais abstratas as relações entre as pessoas. Apesar de ter me surpreendido muitas vezes pensando em como destruir ou desativar os telefones celulares, em como eliminar ou ao menos punir e aprisionar aqueles que se usam, não creio que seja essa a solução justa para o problema. O fato é que, segundo toda a evidência, os dispositivos não são um acidente em que os homens caíram por acaso, mas têm a sua raiz no mesmo processo de hominização que tornou humanos os animais que classificamos sob a rubrica de Homo sapiens. O evento que produziu o humano constitui, com efeito para o vivente, algo como uma cisão que reproduz de algum modo a cisão que a oikonomia havia introduzido em Deus, entre ser e ação. Essa cisão separa o vivente de si mesmo e da relação imediata com o ambiente, com seu ambiente. Isto é, com aquilo que o Exkill e depois dele Heidegger chama de o círculo receptor desinibidor. Quebrando ou interrompendo essa relação, produz-se para o vivente o tédio, isto é, a capacidade de suspender a relação imediata com os desinibidores, e o aberto, isto é, a possibilidade de conceber o ente enquanto ente, de construir um mundo. Mas com essas possibilidades é dada imediatamente também a possibilidade dos dispositivos que povoam o aberto, com instrumentos, objetos, gadgets, bugigangas e tecnologias de todo tipo. Por meio dos dispositivos, o homem procura fazer girar em vão os comportamentos animais, que se separaram dele e gozar assim o aberto como tal, do ente enquanto ente. Na raiz de todo dispositivo está, desse modo, um desejo demasiadamente humano de felicidade, e a captura e a subjetivação desse desejo numa esfera separada constituem a potência específica do dispositivo. Isso significa que a estratégia que devemos adotar no nosso corpo a corpo com os dispositivos não pode ser simples, já que se trata de liberar o que foi capturado e separado por meio dos dispositivos e restituí-los a um possível uso comum. É nessa perspectiva que gostaria agora de falar-lhes de um conceito sobre o qual me ocorreu trabalhar recentemente. Trata-se de um termo que provém da esfera do direito e da religião. Direito e religião são, não apenas em Roma, estreitamente conexos, profanação. Segundo o direito romano, sagradas ou religiosas eram as coisas que pertenciam de algum modo aos deuses. Como tais, eram subtraídas ao livre uso e ao comércio dos homens. Não podiam ser vendidas, nem penhoradas, nem cedidas ao usufruto ou gravadas em servidão. Sacrílego era todo ato que violasse ou transgredisse esta especial indisponibilidade que as reservava exclusivamente aos deuses celestes, e eram então chamadas propriamente sagradas. Os inferiores, nesse caso, chamavam-se simplesmente religiosas. E se consagrar, sacrare, era o termo que designava a saída das coisas da esfera do direito humano, profanar significava, ao contrário, restituir ao livre uso dos homens. Profano, podia assim escrever o grande jurista Trebásio, disse em sentido próprio, daquilo que de sagrado religioso que era, é restituído ao uso e à propriedade dos homens. Pode-se definir religião nessa perspectiva como aquilo que subtrai coisas, lugares, animais ou pessoas do uso comum e as transfere a uma esfera separada.
Não só não há religião sem separação, mas toda separação contém ou conserva em si um núcleo genuinamente religioso. O dispositivo que realiza e regula a separação é o sacrifício. Por meio de uma série de rituais minuciosos, diversos, segundo a variedade das culturas, que Huber e Maus pacientemente inventariaram o sacrifício, que o sacrifício sanciona em cada caso a passagem de alguma coisa do profano para o sagrado, da esfera humana divina. Mas aquilo que foi ritualmente separado pode ser restituído pelo rito à esfera profana. A profanação é o contradispositivo que restitui ao uso comum dos homens aquilo que o sacrifício tinha separado e dividido. O capitalismo e as figuras modernas do poder parecem, nessa perspectiva, generalizar e levar ao extremo os processos separativos que definem a religião. Se considerarmos a genealogia teológica dos dispositivos que acabamos de delinear, a qual os conecta ao paradigma cristão de oikonomia, isto é, do governo divino do mundo, veremos que os dispositivos modernos apresentam, porém, uma diferença em relação aos tradicionais, o que torna particularmente problemática a sua profanação. De fato, todo dispositivo implica um processo de subjetivação, sem o qual o dispositivo não pode funcionar como dispositivo de governo, mas se reduz a um mero exercício de violência. Foucault assim mostrou como numa sociedade disciplinar os dispositivos visam, através de uma série de práticas de discursos, de saberes, de exercícios, a criação dos corpos dóceis, mas livres, que assumem a sua identidade e a sua liberdade de sujeitos no próprio processo de seu assujeitamento. Isto é, o dispositivo é, antes de tudo, uma máquina que produz subjetivações e somente enquanto tal é também uma máquina de governo. O exemplo da confissão, aqui iluminador, a formação da subjetividade ocidental, ao mesmo tempo cindida, esquizofrênica, num certo sentido, no entanto, dona e segura de si, é inseparável da ação plurissecular do dispositivo penitencial, no qual um novo eu se constitui por meio da negação e, ao mesmo tempo, a assunção do velho. A cisão do sujeito operada pelo dispositivo penitencial era, nesse sentido, produtora de um novo sujeito, que encontrava a própria verdade na não-verdade do eu pecador repudiado. Considerações análogas podem ser feitas para o dispositivo prisional, que produz como consequência mais ou menos imprevista a constituição de um sujeito, de um milieu delinquente, que se torna um sujeito de novas e desta vez perfeitamente calculadas técnicas de governo. O que define os dispositivos com os quais temos que lidar na atual fase do capitalismo é que esses não agem mais tanto pela produção de um sujeito, quanto por meio de processos que podemos chamar de dessubjetivação. Um momento dessubjetivante estava certamente implícito em todo o processo de subjetivação. E o eu penitencial se constituía, havíamos visto, somente por meio da própria negação. Mas o que acontece agora é que processos de subjetivação e processos de dessubjetivação parecem tornar-se reciprocamente indiferentes e não dão lugar à recomposição do novo sujeito, a não ser de forma larvar e, por assim dizer, espectral. Na não-verdade do sujeito não há mais, de modo algum, a sua verdade. Aquele que se deixa capturar no dispositivo, por exemplo, telefone celular, qualquer que seja a intensidade do desejo que o impulsionou, não adquire por si uma nova subjetividade, mas somente um número pelo qual pode ser eventualmente controlado. O espectador que passa as suas noites diante da televisão recebe em troca de sua subjetivação apenas a máscara frustrante do Zaper, ou a inclusão no cálculo de um índice de audiência.
Aqui se mostra a futilidade daqueles discursos bem-intencionados sobre a tecnologia, que afirmam que o problema dos dispositivos se reduz àquele de seu uso correto. Esse discurso parece ignorar que, se a todo dispositivo corresponde um determinado processo de subjetivação, e nesse caso de dessubjetivação, é totalmente impossível que o sujeito do dispositivo o use de modo correto. Aqueles que têm discursos similares são, de resto, o resultado do dispositivo midiático, no qual estão capturados. As sociedades contemporâneas se apresentam assim como corpos inertes, atravessados por gigantescos processos de dessubjetivação, que não correspondem mais a nenhuma subjetivação real. Então, temos um mundo de zumbis, um mundo de nerds, um mundo de zumbis, um mundo de seres teleguiados por mitos, por visões míticas e por funções de dispositivos, de modo que eles operam de forma cega. Esses já não são mais propriamente sujeitos reais, se tornam, assim, sujeitos espectrais, sujeitos fantasmáticos, sujeitos sem conexão com a experiência e sem conexão com o mundo real da vida. Esse tipo de sujeito trata as coisas de forma imaginária e não de forma simbólica, de modo simbólico colado à realidade efetiva do mundo de vida dos homens. Nesse contexto surge também o eclipse e a obliteração da política, que pressupunha sujeitos de identidades reais. O movimento operário, a burguesia, a classe operária, a classe burguesa, o triunfo da economia, isto é, de uma pura atividade de governo que visa somente a sua própria reprodução. Direita e esquerda, que se alternavam hoje no gesto do poder, têm, por isso, bem pouco o que fazer com o contexto político, do qual os termos provêm e nomeiam simplesmente os dois polos. Aquele que aposta sem escrúpulos na dessubjetivação, que seria a direita e a extrema-direita, eles debocham, aliás, da subjetivação e promovem a dessubjetivação sem escrúpulos, e aqueles que gostariam, ao contrário, de recobri-la com a máscara hipócrita do bom cidadão democrático, da mesma forma da mesma máquina governamental. É que a isso se reduzia as esquerdas obedientes, as esquerdas moldadas por esse perfil dessa sociedade virtualística, que já não é mais uma esquerda contundente, não tem mais nada a oferecer de alternativo. No máximo, quer oferecer alguns arremedos, algumas falsas conquistas, algumas concessões de sobrevivência para a grande maioria da população. Mas o seu discurso se tornou um discurso impotente, um discurso sem conexão, sem criticidade, sem profundidade, sem ruptura revolucionária. Daqui, sobretudo, a singular inquietude do poder exatamente no momento em que se encontra diante do corpo social mais dócil e frágil, jamais constituído na história da humanidade. Quer dizer, é uma esquerda também dócil e frágil. É por um paradoxo apenas aparente que o inócuo cidadão das democracias pós-industriais, o Bloom, termo Bloom no inglês, para o paradoxo apenas aparente que o inócuo cidadão, o Bloom, né, das democracias pós-industriais, como eficazmente se sugeriu chamá-lo, de Bloom, que executa pontualmente tudo o que lhe é dito, e deixa que seus gestos cotidianos, como sua saúde, os seus divertimentos,
como suas ocupações, a sua alimentação e como seus desejos sejam comandados e controlados por dispositivos até nos mínimos detalhes. É considerado pelo poder, talvez exatamente por isso, como um terrorista virtual. Esse sujeito obediente, concordino, concordato, essa esquerda concordina e concordata, parlamentar, que apenas quer dar uma nuance verborreica mais à esquerda, essa, na verdade, apesar de toda a sua concordice, de toda a sua postura de submissão, ela é considerada, mesmo assim, pelo poder como um terrorista virtual. Se não existem mais membros de esquerda, organizações de esquerda, pessoas de esquerda, sujeitos de esquerda que usam um discurso efetivamente crítico, a direita procura os comunistas na própria direita. Certos governantes atuais chamam o Geisel de comunista. Né? Quando o Geisel foi membro de uma férrea ditadura militar sangrenta que nós tivemos no passado. Enquanto a nova União Europeia impõe assim todos os cidadãos aqueles dispositivos biométricos que desenvolvem à perfeição as tecnologias antropométricas, as impressões digitais, a fotografia sinalética, que foram inventadas no século XIX para a identificação dos criminosos reincidentes, a vigilância por meio da videocâmara transforma os espaços públicos das cidades em áreas internas de uma imensa prisão. Aos olhos da autoridade, talvez esta tenha razão, nada se assemelha melhor ao terrorista do que o homem comum. Quanto mais os dispositivos se difundem e disseminam o seu poder em cada âmbito de vida, tanto mais o governo se encontra diante de um elemento inapreensível, que parece fugir de sua apreensão quanto mais docilmente a este se submete. Isso não significa que ele representa em si mesmo um elemento revolucionário, nem que possa deter ou também somente ameaçar a máquina governamental. No lugar do anunciado fim da história, assiste-se com efeito a incessante girar em vão da máquina, que numa espécie de desmedida paródia da economia teológica assumiu sobre si a herança de um governo providencial do mundo que, ao invés de salvá-lo, o conduz, fiel nisso, à originária vocação escatológica da providência, a catástrofe. O problema da profanação dos dispositivos, isto é, da restituição ao uso comum daquilo que foi capturado e separado nesses dispositivos, é, por isso, tanto mais urgente. Ele não se deixará colocar corretamente se aqueles que dele se encarregam não estiverem em condições de intervir sobre os processos da subjetivação, assim como sobre os dispositivos, para levar à luz aquele ingovernável, aquele indecidível, aquele ambiente que não é algo certo, fixo, que é o início e, ao mesmo tempo, o ponto de fuga de toda a política. Essa, portanto, é uma interpretação que julgo importante a gente tomar em conta. Eu, pessoalmente, tenho algumas críticas ao pensamento do Agamben, mas eu acho uma contribuição importantíssima à reflexão de Agamben. Embora, a partir de uma perspectiva marxista, possa-se fazer críticas de que ele, em certos aspectos, incorreu numa visão pós-moderna. Mas a sua análise traz elementos contundentemente críticos, que são importantes para serem utilizados na construção de outras leituras críticas. Termino assim essa aula, o segundo vídeo dessa aula de hoje,
agradecendo pela presença de todos e agradecendo por terem tido paciência de assistir o presente vídeo. Espero que tenham tido proveito e que leiam o texto para aprofundar a leitura. Até a próxima aula. Boa tarde e bom dia.